Aí a PGR está jogando a favor do Lula, que joga a favor dele próprio e que defende o Alexandre de Moraes e assim a gente vai vendo o golpe de Estado. O que é pior? Eu sou uma índia, sou filha da lua, sou filha do sol. Eu nasci no dia que a chuva caía e as nuvens do céu gritou o meu nome com todas as cores, ô maravilha. Tuyuyuyuyu sakurumi iê, tuyuyuyuyu sakurumarauê, porque o cacique da Tributano, o ministro da Fazenda Fernando Haddad, afirmou ontem que possivelmente... É igual supostamente da Globo, né? Supostamente. O governo fará um suposto contingenciamento e o suposto bloqueio de supostas verbas no suposto orçamento deste suposto ano. Segundo o cacique da Tributano, Fernando Haddad, os supostos números somente supostamente deverão ser supostamente fechados nos supostos próximos dias e o relatório bimestral de supostas receitas e supostas despesas será supostamente publicado na suposta segunda-feira que vem. Ó, gostei desse estilo Globo News de dar notícia, hein? Mas tudo passa e em entrevista à TV Record, Lula Lelé, contudo, por sua vez, afirmou que ainda precisa ser convencido pela equipe econômica da real necessidade de cortar gastos. E avisou que vai rolar a festa, vai rolar? Provavelmente sim, porque ele avisou que não é obrigado a cumprir a meta fiscal. Vamos ouvir esta baboseira! Veja, primeiro eu tenho que estar convencido se há necessidade ou não de cortar. Você sabe que eu tenho uma divergência histórica e uma divergência de conceito com o pessoal do mercado. É que nem tudo que eles tratam como gasto, eu trato como gasto. Você não é obrigado a estabelecer uma meta e cumpri-la se você tiver coisas mais importantes para fazer. Esse país é muito grande. Esse país é muito poderoso. O que é pequeno é a cabeça dos dirigentes desse país e a cabeça de alguns especuladores. Porque esse país não tem nenhum problema se é déficit 0, se é déficit 0,1, se é déficit 0,2, não tem nenhum problema para o país. Professor Sono, eu ouvi o que eu acabei de ouvir. Ele falou que ele tem a cabeça grande. Foi isso que ele falou. Ele falou, o problema é as pessoas de cabeça pequena. Ele tem cabeça grande? É um cabeçudo? Lula ele acaba de se declarar cabeçudo. Extra. Lula acaba de se declarar cabeçudo. Olha, é assustador. Pela habilidade que ele tem de conseguir falar bobagens. Habilidade ou debilidade? Olha, Pavinato, eu acho que ele não pode ser debilidade, é intencional. Ele realmente tem a habilidade de produzir porcarias a partir de qualquer coisa. Veja, ele simplesmente nega a responsabilidade fiscal, nega a responsabilidade jurídica. Ele, pelo amor... Coronel, pelo amor de Deus, diga assim, Arthur Lira, me pauta um pedido de impeachment deste senhor. Nós já assinamos 4. Pois é, Marcelo. pelo amor, eu sei, não, já tem pelo pauta amor lá dentro. pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Por quê? Porque tudo que ele está dizendo aí, ele está simplesmente falando, eu estou ignorando todo o arcabouço jurídico brasileiro que me obriga na responsabilidade fiscal. Para nós que estamos em Brasília, isso que ele fala não é novidade nenhuma, gente. Desde o início do governo, o que o Lula tem investido, mandado dinheiro para os deputados da base, é absurdo. Na reforma da Previdência mesmo foram bilhões que mandou. Todo projeto, o que acontece em Brasília? Todo projeto que chega lá que é um pouco mais polêmico, já se chama a base, já se faz vamos mandar tantos milhões, tantos bilhões, e o pessoal da base vota a favor do projeto do governo. É assim que se leva. Sempre foi assim e continua assim. O que acontece é o seguinte, só que ele prometeu tanto, ele já deu tanto, que não tem mais de onde tirar. Então você nota um desespero no governo, uma sanha arrecadatória. Eles querem arrecadar de todo jeito, porque não tem mais de onde tirar, Pavinato. O que acontece? Hoje, quando se chega um projeto que é cabuloso, vamos falar de um projeto cabuloso, um projeto estranho, porque a maioria dos projetos do governo, quando chegam, eles chegam com os jabutis no meio. Sempre tem um negocinho ali no meio, pros companheiros, pros amigos, todo mundo ganha.
E para passar esse projeto é preciso distribuir emendas. Só que eles estão prometendo e não estão cumprindo, porque não tem mais de onde tirar. Então você vê até dificuldade de se passar projetos do governo. Algumas pautas importantes para o governo não têm prosperado na Câmara dos Deputados, como não tem prosperado no Senado. Isso é uma clara amostra de que o governo não tem mais o que ele está prometendo. Nós vimos tempos atrás os próprios prefeitos do Nordeste se rebelando. O pessoal do Nordeste, petistas que votaram no Lula, se revoltando contra o governo federal porque não estavam recebendo o que foi prometido, o apoio. Essa é a cara do PT, promete e não paga. E não tem mais onde tirar. O que ele fala aqui, o que ele mostra aqui, para nós de Brasília, não nos causa estranheza, porque é o que está acontecendo na realidade. Eles não se entendem e o cara tá gastando assim. Vide as viagens, vide as loucuras, os desvaneios que acontecem no governo federal. Eu não vou tomar muito, mas são duas coisas. Foi fantástico ter trazido isso, são duas coisas. O primeiro é um procedimento tático da esquerda. Eles pegam, sempre colocam um projeto de lei que tem um princípio de validade que a sociedade quer ou gosta, sim, ou parece que é bonito. E eles colocam dentro do projeto de lei alguns elementos que, se aprovado o projeto de lei, exatamente, por uma leitura desatenta da oposição, de quem quer que seja, foi aprovado, exatamente, passa aquilo que eles querem. Agora, o mais assustador é ele dizer assim: eu tenho que ser convencido. A reforma tributária agora, Marcelo. É o que aconteceu nessa reforma tributária. Isso aí, quanto jabuti tinha lá no meio, a gente, sim, que era deputado conversava, e a gente não chegava no resultado da realidade disso. Eu não sou economista, a pessoa tem que sentar e me explicar. Mas mesmo quem tentava me explicar, não conseguia me explicar. Não tem como. Não conseguia me explicar. Então, isso é a cara do governo federal atual. Mas quiser explicar, o que consideram gasto, eu não acho que é gasto. Exato. O que consideram para mim que é amarelo, eu divido, eu acho que não é amarelo. Olha a tomada da instituição pela personalidade. Ele não entendeu que quem governa não é ele, é a presidência da República. Então, se a presidência, com todos aqueles que compõem o quadro, chegam à conclusão de que está errado, ele tem que seguir, ele não pode, porque inclusive ele incorre em lei de responsabilidade. Crime de responsabilidade, simplesmente ele pode ser responsabilizado. Ele está dizendo assim: eu não estou nem aí, porque o Estado sou eu. Tem que me convencer porque eu sou uma figura divina. Mas a PGR não sabe nem o que é competência em razão do foro, vai saber o que é responsabilidade? Exato. Aí a PGR está jogando a favor do Lula, que joga a favor dele próprio, e que defende o Alexandre de Moraes, e assim a gente vai vendo o golpe de Estado. O que é pior, Dani? O que é mais daninho ao Estado Democrático de Direito? Cagar na mesa de ministro ou fazer o que está acontecendo aqui nesse país? Olha, sem dúvida, o que nós estamos vendo acontecer em nosso país é algo extremamente lamentável, para não dizer absurdo, e outras palavras também. O que é interessante, tem uma coisa interessante nessa fala do Lula, não é? Porque parece que o Haddad ainda não convenceu o Lula de que ele é ministro da Economia, né? Então ele ainda precisa, toda vez que precisa tomar decisões, convencer o Lula, ou seja, ainda tem uma hiperconcentração, então, obviamente, de poder. Exatamente, tem que passar ali pela Janja. Porque tem que ter aquela conversa menina veneno. Exatamente. Olha, eu não sou economista também, mas eu analiso essa fala desde o ponto de vista de alguém que faz gestão de projetos. O Fernando Haddad ele afirmou que possivelmente o governo fará contingenciamento e bloqueio de verbas, tá? Então, em breve eles vão lançar o relatório bimestral de receitas e despesas. O que eu penso com relação a isso? Bom, valendo lembrar que no último relatório teve falcatrua. Pois é. Eles pegaram, omitiram despesas das aposentadorias, se não me engano, para dar a coisa não ter ficado tão feia. Valendo lembrar essa pedalada que aconteceu. Exato. A pedalada que aconteceu no último bimestre. Exato, Pavinato. E isso mostra, foi maravilhoso você ter falado sobre isso, porque mostra a gravidade da situação das contas do nosso país. Porque para um ministro chegar a falar, bom, eu só vou poder fazer uma decisão, né, efetiva quando este relatório for publicado, isso quer dizer que o país está à deriva, não é? Porque eles não conseguem acompanhar o dia a dia das contas do nosso país. Foi até bem lembrado aqui, aliás, a fala do coronel sobre
o que acontece lá no Congresso Nacional com relação às emendas, ou seja, que o governo federal já não consegue mais atender às suas promessas de emendas parlamentares, ou seja, nós vemos que as contas não estão fechando mais, né? E para tomar alguma decisão tentam esperar até o último segundo desses relatórios bimestrais para trazer alguma novidade ou tirar o coelho da cartola, né? Bom, e que cartola, né? Porque se o problema é quem tem cabeça pequena, a Geisiane Freitas, né? Todo mundo tem que ter a cabeça imensa. Pois é. E você vê assim, primeiro o nível de relativismo dele. A gente sempre fala isso. Agora, será que ele também não percebe que pode ser hidrocefalia? Verdade, pode ser. A gente sempre fala aqui da cultura relativista, né? E às vezes a gente fica com a falsa sensação de que isso não atinge a política partidária de maneira efetiva. Atinge, a fala dele trata disso. Porque ele tá... Gente, nós estamos falando de relatórios, de números, de dados objetivos da realidade contra um sentimento dos ministros dele, quando quer fazer, por exemplo, leilão de arroz, contra uma sensação dele, o que ele chama de gasto, eu não trato como gasto. Ele teve a cara de pau de dizer isso. Eu vou assistindo aos vídeos dele e eu fico nervosa. Eu não consigo acreditar que ele está acreditando naquilo que ele está falando. Então a gente já vê assim, o primeiro ponto é o relativismo disso tudo. Não tem essa de a forma como o Lula trata, porque assim, pouco importa. Ele ocupa um cargo público e, portanto, tem que entregar um resultado para a população. Como ele trata de maneira subjetiva é um problema absolutamente dele. Não importa a população brasileira. E aí, não está dando certo, não está funcionando, porque a forma de governar do PT eu libero uma grana para passar as minhas pautas, aparelhar o Estado para o meu projeto a longo prazo. É assim que comunista trabalha. Ele libera uma grana, passa a pauta. Ele não tem mais a grana para liberar. E quem é que está pagando tudo isso? O povo pobre. A gente já paga a taxa lá, o imposto da blusa, a gente já paga a taxa em alimento, a gente já paga a taxa em cima do dinheiro. Então, assim, não é uma contribuição. Ele não está arrecadando, porque eu não estou dando esse dinheiro de maneira voluntária. Eu sou obrigada a dar esse dinheiro. Todos nós somos. E ele não está mais conseguindo nem tirar da base mais pobre, que ele diz que governa para os pobres. Ele não consegue mais tirar dessa base. E aí ele está começando a inventar, não, vamos taxar os ricos. Não adianta taxar rico, o rico sai do país. É simples assim que funciona. Ninguém fica num lugar onde não é vantajoso você ter uma empresa. Não faz sentido isso. Então as pessoas saem. O país como um todo vai ficando mais pobre, vai sendo prejudicado, e enquanto isso a gente já está preocupada com as viagens dela para Paris, né? O pessoal tá lá correndo atrás para ela conseguir ir para a Olimpíada, tá preocupada com bordadeira, o Lula tá preocupado em falar bobagens, e assim, é triste, é lamentável, olha só onde nós já estamos à beira do precipício, onde mais isso vai parar?